O Flamengo se reapresentou, o Flamengo principal, porque a Fla Kids já jogou na temporada, estreou no Campeonato Carioca, empate 1-1 com a Portuguesa, mas o elenco principal se reapresentou na segunda-feira, dia 12, e iniciou, portanto, a pré-temporada visando a competição, quer dizer, as competições, né? Tem Carioca, daqui a pouco Supercopa do Brasil, dia 1º de fevereiro, aí tem início do Brasileiro, dia 28 de dezembro, tem Recopa, ou seja, muita coisa vindo pela frente e o Flamengo, portanto, dando esse pontapé inicial na pré-temporada, e a pré-temporada será realizada durante os jogos, não tem jeito. A gente sempre menciona que uma pré-temporada ideal é feita durante 30 dias, pelo menos foi assim durante anos, mas agora não tem mais jeito. Começa a pré-temporada e você dá continuidade na pré-temporada com jogos em andamento. E o Flamengo tem jogadores aí que, entre aspas, preocupam o departamento médico do Flamengo, estão exigindo do departamento médico do Flamengo uma atenção especial. Pedro, Danilo, Léo Ortiz, Saul e De La Cruz. Já tem jogador no departamento médico? A gente vai explicar isso. Na verdade, o Fernando Sasaki, chefe do DM do Flamengo, explicou e nós vamos trazer no vídeo de agora. Vamos lá, porque o Fernando Sasaki deu entrevista coletiva e falou sobre esses jogadores. Pedro, Danilo, Ortiz, Saul e De La Cruz. E eu vou começar com De La Cruz. Ele disse o seguinte: De La Cruz não fez um procedimento cirúrgico durante as férias. Fez um procedimento regenerativo que retira uma parte do sangue da medula e aplica na área de alteração. Fez nas férias sob a nossa permissão. A gente conversou com a equipe do Uruguai que fez esse procedimento e no mesmo dia ele voltou para casa e iniciou o tratamento muscular. Estamos aguardando agora o término das avaliações para ver o quanto precisa controlar, o quanto vamos programar de trabalhos específicos para que ele possa performar como performou no final do ano. Ó, com todo respeito ao Sasaki, tá? Mas o De La Cruz não performou bem no final do ano, não. Ele fez até um bom jogo ali. Contra quem? Eu acho que ele entrou bem contra o PSG na final do Mundial, mas, enfim, não performou, né? Ele precisa mostrar mais. E ele ainda mencionou mais aqui sobre o De La Cruz. A gente sempre vai acreditar no melhor. Ele teve uma lesão contra o Botafogo em maio, tratou e conseguiu retornar. Mas o começo foi difícil. Tivemos algumas respostas durante a temporada que foram ruins do joelho. Mas depois foi encontrado o equilíbrio e terminou assim. Não foi não, Sasaki. O Sasaki também falou sobre o Pedro. Pedro se apresentou bem, a gente repetiu a radiografia do antebraço, está tudo bem, como estava antes do Mundial. É mais um excesso de preocupação de repetirmos exames da lesão muscular também, que deu sinais de cicatrização. Ele está assintomático, realizou todos os testes hoje, programados para ele, e se mostrou bem. Voltou mais cedo, isso para ele só tem benefícios. Todo atleta que apresenta lesão passa a ter um cuidado especial por alguns meses. É normal quando retorna para ser monitorado, diferentemente dos outros. Pedro se apresentou para uma semana introdutória, usando as instalações do CT e fez tudo de excelência, focado para fazer uma grande temporada esse ano. Sobre Léo Ortiz, o atleta que a gente teve contato nas férias não vem mais apresentando as queixas no tornozelo. Fizemos testes hoje e não sentiu dor, mesmo com o exame de muita intensidade na esteira. Antes era extremamente doloroso para ele correr com intensidade, mas agora não se queixou. Sinais claros de uma boa recuperação e pelos testes está bem. Vamos monitorar qualquer queixa que possa aparecer, explicou Sasaki. Danilo, rapaz, esse preocupa, hein? Contra o Palmeiras, de um jogo que entrou no lugar do Ortiz, teve um lance que ele saltou, caiu, sofreu um trauma no joelho. A gente fez ressonância na época e tinha sinais de sinovite, edema ósseo, alteração no ligamento cruzado posterior e com bastante dor. Iniciou o tratamento intenso no clube, tratamento local para jogar 2 dias depois contra o Racing. Ele conseguiu chegar recuperado. Desde esse dia vinha apresentando dores no joelho, sendo tratado constantemente e suportando a dor. Tem que valorizar muito o esforço que ele fez. Não sei se alguns atletas aguentariam o que ele aguentou. Se manteve com dor de outubro à final do Mundial e acabou sendo recompensado com o gol do título da Libertadores. Danilo, você é fera. A lesão dele permitia tratamento conservador. Falei que se sentir que a dor não teve melhor, a gente reavalia com nova imagem e faz programação de tratamento. Ele veio mais cedo, nas férias, repetimos a ressonância, melhorou o padrão de edema, as fibras do ligamento cruzado posterior perdeu o padrão inflamatório, mas ainda havia sinais de estiramento. Não tem sinal de estabilidade, isso é importante, mas ainda tem dor. Não mais como antes, mas que a gente leva em consideração. Fizemos uma programação específica e não vou dar data de retorno, mas para trazer ele de volta da melhor maneira possível, destacou Sasaki. Saul, esse passou por um procedimento cirúrgico aí. É um atleta extremamente profissional e que na reta final do ano começou a apresentar dor no calcanhar esquerdo, o que começou a atrapalhar a performance e tirar a qualidade de vida. Estava incomodando. Fizemos procedimentos locais, medicação oral, para que pudesse também jogar o ano todo. Terminada a temporada era algo que a gente já discutia se não evoluísse com tratamento conservador.
Ele já tem algumas pessoas de confiança na Espanha, fez a opção de tratamento com o Dr. Niek Van Dijk, que é referência, um cirurgião muito experiente e que já nos deu retorno, informou que ocorreu tudo bem. Ele agora está em tratamento pós-operatório. Normalmente se espera para liberar para retornar de 2 a 3 semanas, que é o momento de retirar os pontos. Saul vai continuar lá por conta disso. Após a avaliação, ele retorna ao clube para dar início ao tratamento pela fisioterapia. Pois é, galera. Ó, o Linhares também estava à disposição lá, o Diogo Linhares. Vale mencionar que os dois, Fernando Sasaki e Diogo Linhares, que é o chefe da preparação física, os dois reclamaram do horário do jogo da Supercopa do Brasil, marcado para 4 horas da tarde em Brasília. Gente, com todo respeito, isso é um absurdo, né? O calor que está fazendo, tá um absurdo o calor. E a gente sabe que em Brasília é mais quente ainda, o ar é mais seco, enfim. Eu, particularmente, eu fui uma vez para Brasília, agora não, alguns anos atrás, o meu nariz sangrou, assim, e nada contra Brasília, gente. Eu não estou aqui criticando a cidade, nada disso. É porque, de fato, é diferente lá. E você botar o jogo 4 horas da tarde no calor que está fazendo, 1º de fevereiro, é um absurdo, né? Sendo que os jogadores, eles voltaram agora das férias. Ainda estarão em pré-temporada, como a gente mencionou na nossa introdução aí. A CBF, enfim, a TV que vai transmitir, não sei, poderiam analisar novamente esse horário, 4 horas da tarde. Até aqui a FERJ, o Campeonato Carioca, está botando 6 horas. 4 horas é uma pena. Quem perde é o público, porque o espetáculo cai de qualidade bastante. Eu vou começar falando do goleiro Andreu, porque esse já tem data e hora para chegar ao Rio de Janeiro. Eu avisei no último vídeo que ele já tinha sido comunicado pela diretoria do Gil Vicente que ele estava liberado para viajar e se apresentar ao Flamengo depois de ser vendido ao Flamengo por 1,5 milhão de euros, tá? E a gente vai trazer uma análise aqui de um jornalista português que acompanhou o Andreu de pertinho. Vou até pegar o nome dele aqui. Enfim, tamo junto. Depois eu já li o nome dele aqui. Mas vamos lá. O Andreu, ele tem data e horário para chegar. Ele chega ao Rio de Janeiro nessa terça-feira, 10h35 da noite. É o horário previsto de desembarque. É óbvio que ele não vai chegar e vai fazer exames direto. Ele vai dormir, provavelmente em um hotel. Será recebido por alguém do Flamengo. E vai estar acompanhado por um dos seus empresários. E no dia seguinte, quarta-feira, vai realizar exames e vai assinar um contrato válido por 4 temporadas. 4 anos. Ele tinha um pré-acordo com o Flamengo e o Flamengo conseguiu essa negociação de maneira imediata, essa liberação, depois de chegar a um acordo com o Gil Vicente, 1,5 milhão de euros, mais 10% de futura venda, o clube português terá direito. E não, estão me perguntando bastante isso, se o Flamengo envolveu outros atletas, se vai emprestar jogadores da base, me relataram que não tem nada mais envolvido, é só essa cifra, 1,5 milhão de euros, e 10% de futura venda, um jogador cria das categorias de base do Botafogo. O Botafogo era até dono de um percentual dele aí, então provavelmente vai ganhar uma graninha por essa venda ao Flamengo, e ele chega aí como uma oportunidade de mercado. Repito, o Flamengo continua de olho no goleiro Gabriel Brazão do Santos, mas repito, vai que o Andreu vai bem ali no dia a dia e depois os dirigentes podem entender aí futuramente que o jogador pode dar conta do recado e ser, digamos assim, um reserva imediato do Rossi. Mas, particularmente, eu não vejo esse potencial nele para ser um reserva absoluto ou até mesmo servir como sombra ao Rossi, se essa era a ideia da diretoria ao contratar um goleiro. O Gabriel Brazão, sim, seria uma baita sombra ao goleiro Rossi. Conversei com David, vou pegar aqui o nome dele, David Novo, é isso mesmo, lá de Portugal. Ele me relatou que é um goleiro, assim, que tem muita qualidade, tem muito potencial. Pelos valores envolvidos, ele acha que o Flamengo fez uma boa compra, porque é um jogador que tem tudo para se valorizar. Destacou o bom reflexo, foi o que ele mostrou nos jogos lá do futebol português. Tem uma boa saída de bola aérea, ele sai muito bem, porém precisa melhorar muito a jogada com os pés. Foi isso que ele me relatou, porque eu perguntei o que ele precisa melhorar. Com certeza jogar com os pés. Isso me chama a atenção, que entra exatamente naquilo que a gente mencionou em outros momentos aqui no canal. Um jogador que não se encaixava no estilo de jogo do Felipe Luiz, então não fazia sentido o Flamengo ir atrás. Porém, José Boto entendeu ali como uma oportunidade de mercado e acabou realizando essa contratação. Então, mais um reforço chegando, o segundo para a temporada 2025. Quem pode ser reforço é o Lucas Paquetá. Porém, o Flamengo já recebeu a negativa, dizendo que o West Ham recusou a primeira oferta, que nós relatamos, trouxemos 30 milhões de euros de maneira fixa, mais 5 milhões de euros em metas, bonificação. Na ocasião, muita gente me perguntou isso, e eu fui ler aqui os noticiários da época, o West Ham contratou o Lucas Paquetá por 60 milhões de euros. É óbvio que ele era mais jovem, ele, entre aspas, não tinha passado por uma repercussão negativa como ele passou recentemente sendo acusado de algo e o tempo passou e ele provou que ele não estava envolvido nisso, tanto é que ele não foi para o Manchester City por conta dessa situação, mas o Paquetá, ele está vivendo um bom momento, tecnicamente falando.
Ele pode ter a reputação dele estragada por conta disso, mas tem vários clubes que ainda tem interesse em Lucas Paquetá. E é muito engraçado, cara, em rede social já tá torcedor cruzeirense comparando Gerson, Lucas Paquetá, com todo respeito assim a quem compara, mas eu acho que não tem comparação. O Lucas Paquetá, ele tá muito acima do Gerson, tecnicamente, e nesse momento ele vive o melhor momento que o próprio Gerson. Hoje o Paquetá, ele pode continuar na Europa. Tem clubes europeus querendo o Lucas Paquetá. O Paquetá, ele está 8 anos na Europa. Ele saiu daqui do futebol brasileiro, jovem, em 2018, vendido pelo Flamengo, passou por alguns clubes europeus, Milan, futebol francês, está na Premier League jogando em altíssimo nível, embora a equipe dele seja muito abaixo dos demais, inclusive esteja brigando para não ser rebaixado, mas o Paquetá está muito bem. Já o Gerson não, foi para a Europa, voltou, foi para a Europa, voltou, foi para a Rússia, agora voltou, não tem comparação. E eu gosto muito do Gerson, vocês sabem disso. Eu acho que o Gerson no futebol brasileiro sobra, um baita jogador, absurdo. O que ele fez com a camisa do Flamengo era um absurdo, mas o Lucas Paquetá, com todo respeito aos cruzeirenses que estão criando polêmica onde não tem, o Paquetá está muito acima. E eu acho que é uma contratação que sim, vale muito a pena. E para aqueles que estão preocupados, como assim o Flamengo pode pagar 40 milhões de euros pelo Lucas Paquetá? Primeiro, as negociações ainda estão em andamento. Segundo, os empresários do atleta ainda vão se reunir com o West Ham para decidir o que pensa o West Ham, qual é a ideia, porque o contrato do Paquetá com o West Ham é curto, acaba ano que vem. Ou eu vende agora, ou corre risco de não vender mais o atleta por um bom valor. Então tem muita coisa ainda a ser discutida, eu garanto para vocês que é uma negociação que ainda vai render muitos dias, vocês ainda vão ouvir falar muito do Lucas Paquetá por aqui, mas para aqueles que estão preocupados com as finanças do Flamengo, independentemente se o jogador vale ou não isso, cada um tem a sua concepção, cada um tem sua opinião. Mas para você, e eu estou falando isso de maneira irônica, que está preocupado com as finanças do Flamengo, o Flamengo tem condições de pagar isso. Valendo ou não, tal como o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros em Caio Jorge, e não vale isso. Eu falei, ele não vale isso, mas o Flamengo tem condições de pagar. É a mesma coisa que você aí do outro lado está me assistindo, você quer comprar um carro modelo 2010, sei lá, o carro na verdade vale 10 mil, estou dando um exemplo. Você chega lá no dono e oferece 30 mil, porque você quer convencer o dono a vender de qualquer jeito, e você tem condição de pagar. A gente pode discutir se o carro vale 10 mil ou 30 mil. A gente só não pode discutir se você tem condições ou não de pagar. É a mesma coisa o Flamengo. O Flamengo tem condição de pagar aquilo que promete, o Flamengo vai cumprir. E garanto a vocês que em determinado momento, até mesmo de maneira antecipada, é assim. O Flamengo hoje é isso. E outra, não é SAF. E outra, não tem ajuda de mecenas. E outra, não tem ajuda de emissora por conta de receita, de direito de transmissão. Sabe por quê? Receita de direito de transmissão hoje no Flamengo está na 5ª colocação. Antes tem bilheteria, antes tem patrocínio de uniforme, antes tem venda de jogador, antes tem título, enfim. Então, para os desavisados e para aqueles que, repito, entre aspas, e de maneira irônica, estão preocupados com o Flamengo, fica preocupado não. O Flamengo tem condição de prometer e pagar. Resta saber se o West Ham vai topar vender para o Flamengo. E se não topar vender para o Flamengo, não é por conta da reputação do Flamengo. O Flamengo tem nome no mercado. O Flamengo hoje não precisa dar garantias bancárias ou financeiras na hora de contratar um jogador. Pelo contrário, o Flamengo chega lá, cumpre. Tem um nome muito bem falado por aí. Valeu, galera! Então é isso, né, minha família? Ficamos aí com mais um giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do Flamengo. Peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo. Inscreva-se no canal. Ative também o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas notícias do maior clube do mundo. Combinado? E a gente encerra a nossa edição por aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo.